Boa noite, terça-feira, 19 de julho. Amanhã começa o período das convenções partidárias para definir os nomes que vão disputar as eleições municipais. E o Nesp Notícias analisa o cenário que está se formando em Bauru. Vamos receber o jornalista que cobre política local para o Jornal da Cidade, o Vinícius Lousada. E ainda... O asfalto chegou, mas precisa da calçada. E quem vai fazer? Essa dúvida tem gerado confusão em bairros contemplados pelo PAC Pavimentação. Pista de skate é parcialmente reaberta depois de quase 3 meses interditada. A gente mostra o que vai mudar com a reforma da Biblioteca Central e como ficam os serviços até o fim das obras. Nas comemorações dos 40 anos da Unesp, você revê o programa que dá o destino correto para o lixo gerado nos laboratórios. Em vários bairros de Bauru, a população ainda sofre com a falta de asfalto. E quando finalmente a verba chega para tirar a terra da porta das casas, o problema não acaba, porque é preciso fazer a calçada. Uma obrigação dos moradores, mas que na prática não está funcionando assim. A gente mostra a situação do Jardim Solange, onde as ruas vêm sendo asfaltadas desde o ano passado. Lá, parte dos moradores construiu a calçada, mas a maioria fez errado. A outra parte está sendo feita pela empresa que vai asfaltar. Só que a prefeitura não sabe como cobrar a população pelo serviço depois. Verônica nem tinha mais esperança de ver o asfalto chegar até todas as ruas do Jardim Solange. Agora, com as máquinas no bairro, ela lembra o quanto os moradores lutaram pela pavimentação. Esse bairro tem uma história de falta de pavimentação de 50 anos, de luta dos moradores, pessoas que morreram no meio do caminho lutando pela pavimentação e não conquistaram. Então, assim, é uma batalha longa. Agora as máquinas estão aqui, agora dá para acreditar. 8 quadras do bairro serão asfaltadas nos próximos 90 dias com recursos do PAC, em torno de R$ 425 mil. É o restante que faltava para a conclusão dos trabalhos que começaram no ano passado, quando 18 quadras foram pavimentadas com verba do Ministério das Cidades. Mas para ter o asfalto na porta de casa, os moradores teriam de arcar com as próprias calçadas, conforme manda a lei municipal. Nós temos uma lei municipal que obriga que o morador faça a calçada. Mas, no entanto, nós estamos com um projeto do PAC Pavimentação. O que isso significa? O Ministério das Cidades exigiu que a prefeitura fizesse a calçada de acordo com as normas, porque quando o morador acaba fazendo, não atende às normas de acessibilidade. Em locais onde as calçadas foram feitas pelos moradores, os serviços deverão ser refeitos. Isso porque as calçadas não atendem às normas técnicas. Essas normas exigem que tenha no máximo, a mais restrita, 2 a 3% de declividade. Hoje o que a gente percebe são escadarias ao invés de calçadas. As pessoas acabam se atentando só à frente do imóvel, não levam em consideração o imóvel do vizinho e entre uma calçada e o outro você percebe que existe um degrau e isso não é permitido por lei. Apesar do Sidney ter falado que teremos que refazer as calçadas, é quase impossível deixar no padrão, porque as residências elas estão construídas num nível mais alto e é impossível derrubar a residência para seguir o nível da rua. Então, infelizmente, a maioria das casas ficaram e ficarão nas 8 quadras com rampa. O PAC Asfalto prevê recursos para a construção de calçadas, mas os moradores devem ser cobrados pelo serviço. O problema é que o secretário de Obras ainda não sabe como isso vai ser feito. Nós não temos uma lei que determine que a gente possa fazer essa cobrança. O que está sendo estudado junto ao gabinete? A possibilidade de encaminhar uma lei para a Câmara para que a gente possa cobrar aí o ano que vem essas calçadas. E uma outra obra que também era muito esperada na cidade, a pista de skate, ficou pronta e 5 meses depois foi interditada por causa de problemas na construção. Agora à tarde, o local foi parcialmente reaberto. As informações com a repórter Marisa Sei.
A pista de skate já está liberada para os usuários, mas parte dela ainda vai receber uma resina nas juntas de dilatação. A Bauru Skate Park foi inaugurada em dezembro do ano passado, mas foi fechada para obras de reparação no dia 9 de maio, por conta de rachaduras e outros problemas na estrutura. A empresa responsável pela construção da pista foi acionada para fazer os reparos sem custo adicional para o município. Com a reforma, os obstáculos de concreto foram refeitos. Os skatistas aguardam agora a liberação do bowl. A previsão é de que toda a obra seja finalizada até o próximo dia 26. Marisa Sei para o Nesp Notícias. A gente fala agora da previsão do tempo. A passagem de uma onda de baixa pressão deixou o tempo instável em várias regiões paulistas hoje, inclusive em Bauru. A chuva ameaçou, mas não chegou por aqui. Para amanhã, o tempo volta a ficar firme. Veja os detalhes no mapa. Nesta quarta-feira, o tempo deve ficar estável em todo o estado de São Paulo por causa da atuação da massa de ar frio. As temperaturas devem ter uma ligeira elevação. Em Bauru, a umidade do ar agora é alta e está em 62%. A velocidade dos ventos é baixa, de 2 km por hora. Esta terça-feira amanheceu com 8 graus. No horário mais quente do dia só fez 18. Amanhã os termômetros devem variar entre 11 e 23 graus. A Secretaria Municipal de Saúde acaba de confirmar mais 5 novos casos de gripe H1N1 em Bauru. Agora são 32 pessoas infectadas pela doença neste ano, com 9 mortes. Outros 10 casos suspeitos ainda aguardam o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz. Também foram confirmados hoje mais 7 casos de dengue no município. Só neste ano já são 1.333 bauruenses que tiveram a doença, com uma morte. Depois do intervalo, a gente fala de mais uma reforma em Bauru, a da Biblioteca Central. O prédio vai passar por melhorias para acolher o acervo de 44 mil obras. É daqui a pouco, voltamos num instante só. O Museu Ferroviário deu início hoje ao projeto Férias no Museu. É uma boa opção para a garotada conhecer a história das ferrovias na cidade. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini. O projeto Férias no Museu vai ser realizado até sexta-feira, sempre no período da tarde. Quem vai nos dar mais informações é o Alex Sanches, que é diretor de divisão técnica aqui no Museu Ferroviário. Alex, qual que é o objetivo dessas atividades aqui no museu durante as férias? Bom, o objetivo nosso é integrar a criança com a ferrovia. Então, fazer essa fomentação de informação cultural e também criar essa identidade. Então, o nosso público específico para esse tipo de atividade é de 5 a 10 anos. A gente está trabalhando das 14 às 16 horas com esse tipo de público. E com o agendamento, a gente também consegue fazer na parte da manhã, caso precise. Mas isso para público agendado. Quais tipos de atividades são realizadas? Bom, a gente vai ter sessão com curtas, filmes curtas. Vai ter também pipoca e suco para essas crianças. A gente também vai ter atividades, brincadeiras antigas, como pega-pega, vivo ou morto e mais algumas outras. E também a monitoria dentro do Museu Ferroviário, que é justamente para eles entenderem como que é a história da ferrovia. Tudo de graça? Tudo de graça e fica aberto para a população toda. Ok, obrigada pelas informações. Então, se você ficou curioso, tem interesse em participar, é só procurar o Museu Ferroviário, que fica aqui na 1º de agosto, na quadra 1, ao lado da estação ferroviária, ou então ligar para o telefone 3212-8262. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Outros pontos da cidade que costumam receber mais público durante as férias são as bibliotecas. Só que a central, a Biblioteca Rodrigues de Abreu, está fechada para a reforma. O motivo é bom, dar mais conforto para os usuários e acomodar melhor o acervo. Para abrigar as 44 mil obras disponíveis, a Biblioteca Central de Bauru vai contar com algumas melhorias na estrutura. Nós estamos fazendo a troca do piso. É um piso de borracha, estamos colocando um piso de cerâmica. Será feita também a pintura interna do prédio e também o rebaixamento do balcão, para adequação para um cadeirante, para uma pessoa com nanismo. Depois que a reforma estiver pronta, os livros, periódicos, gibis e vídeos serão reorganizados no local. Tudo para oferecer aos leitores mais modernidade e conforto. Enquanto isso, o empréstimo de livros está suspenso.
Mas como todas as obras disponíveis na cidade estão cadastradas em um único banco de dados, é possível solicitar a publicação em uma das 7 bibliotecas ramais, localizadas em bairros como Meiridota, Jardim Ouro Verde e Vila Tecnológica. A pessoa entra em contato conosco, a gente localiza esse livro e indica qual a ramal que tem esse livro. A reforma tem previsão de 60 dias de duração, portanto a estimativa é a de que a biblioteca reabra ao público no final de agosto. A lista com o endereço e o telefone das 7 bibliotecas ramais espalhadas pela cidade você confere no site da Prefeitura. Daqui a um mês vai ser realizada em São Paulo a cerimônia para marcar os 40 anos da Unesp, comemorados neste ano. E a gente relembra aqui no Unesp Notícias os projetos desenvolvidos por alunos e professores. O destaque hoje é uma iniciativa que dá o destino correto para o lixo gerado nos laboratórios da universidade. Todos os dias, nos laboratórios da universidade, são realizadas experiências nas atividades de ensino e pesquisa. Tudo isso gera resíduos e muitos deles, se descartados de maneira incorreta, podem prejudicar os seres humanos e o meio ambiente. Por isso, desde 2011, a Unesp em Bauru conta com um programa para dar a correta destinação dos materiais utilizados nos laboratórios. Com conscientização, com trabalho mostrando os danos que esses insumos químicos podem causar a peixes e aos corpos d'água de maneira geral, eles acabam assumindo, e depois de um ano aqui na universidade, aí cada coisa vai para o seu lugar e é segregada da maneira correta. São lições aprendidas em sala de aula que farão toda a diferença na vida profissional. Se a gente não fizer o descarte adequado, a gente pode poluir o meio ambiente, pode cair nas mãos de pessoas erradas. E com o descarte feito de maneira adequada, pessoas mais preparadas para isso vão poder descartar isso num meio mais adequado, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar os animais. Projetos que reduzem o impacto ao meio ambiente fazem parte dos 40 anos da Unesp. No próximo bloco, vamos saber como andam as costuras partidárias para as eleições municipais. Começa amanhã o período das convenções para definir as coligações e os candidatos. A gente recebe o jornalista que cobre política local para o Jornal da Cidade, o Vinícius Lousada. O intervalo é bem rápido, continue com a gente. Estamos de volta e o assunto agora são as eleições municipais. A partir de amanhã, os partidos já podem realizar as convenções para definir as coligações e os nomes dos candidatos a prefeito e vereador. Para saber como as forças políticas de Bauru estão se organizando para as eleições, a gente conversa com o jornalista que cobre política para o Jornal da Cidade, o Vinícius Lousada. Vinícius, muito obrigada, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Obrigado, Larissa, boa noite, eu agradeço o convite. Boa noite. Pela movimentação dos partidos, Vinícius, quantos candidatos Bauru deve ter a prefeito neste ano e quem seriam esses candidatos? Olha, Larissa, o prazo para as convenções termina no dia 5 de agosto. Está muito perto, mas mesmo assim a gente vê um quadro que ainda não está completamente definido, né? Há uma semana a gente diria que eram 7 os pré-candidatos. O Clodoaldo Gazeta, do PSD, o vereador Raul Gonçalves Paula, do PV, o vereador Renato Purini, do PMDB, o presidente da Câmara Municipal, Lima Júnior, do PSDB, o professor Carlos Gincal, pelo PT, e também a professora Maria Flor de Piero, do PSOL. Na última semana, no entanto, o PT retirou já a pré-candidatura do Gincal, e há um forte movimento de que o PSDB também abra mão da candidatura própria e que o Lima Júnior possa figurar como vice do Raul. Então teremos numa configuração, 5 candidatos. 5 pré-candidatos até agora, mas ainda não foi oficializada, né? Exatamente. Essa união dos dois partidos. Nenhuma delas ainda foi oficializada. Como que você tem acompanhado essas coligações, Vinícius? Você que acompanha os bastidores da política na cidade. A gente tem, por exemplo, o PSDB, de Clodoaldo Gazeta, recebendo o apoio do DEM, que tradicionalmente se coliga ao PSDB, não é? E tem também, como você já adiantou, o PV e o PSDB juntos. Essas coligações, essas que estão sendo anunciadas, né?
Elas têm alguma afinidade ideológica ou elas são mais movidas pelas circunstâncias para se elegerem esses candidatos? O DEM surpreende um pouco porque a ex-vereadora Chiara Ranieri, que foi candidata a prefeita na última eleição em 2012, estava concorrendo lá com o Clodoaldo Gazeta, né? Tinham plataformas diferentes. O PV e o PSDB já têm um histórico de alianças na esfera estadual e nacional. É um pouco comum, mas é muito estranho, novamente, o PSDB, que tem o presidente estadual do partido, o deputado Pedro Tobias, talvez não ter candidato em Bauru. Mas, de forma geral, independentemente dessas coligações que você citou, Larissa, a gente percebe que a gente vive a coroação de um processo de desgaste e enfraquecimento dos partidos políticos. Isso já vinha acontecendo ao longo dos anos e eu acredito que se fortaleceu com as mudanças na legislação que fizeram na mini-reforma eleitoral, que permitiu que 10 dos 17 vereadores de Bauru trocassem de partido sem risco de perder o mandato, ou seja, jogando no lixo a lei da fidelidade partidária. E a gente percebe muitas alianças, muitos partidos escolhendo com qual candidato a prefeito vai, de acordo com a conveniência das chances de eleição dos seus cabeças para a eleição de vereador, os arranjos para coligação proporcional. Isso aconteceu muito. Partido que não tem uma chapa completa, forte de vereadores, mas tem 2 caras bons de voto, e aí eles procuram partidos com qual possam se arranjar para fortalecer a chapa de vereadores e terem mais chance de se eleger para a Câmara Municipal. Pelo senso de oportunidade apenas, né? Falando especificamente do caso do PMDB, a gente tem o prefeito que foi reeleito com 82% dos votos, só que dentro do partido dele já teve até uma dificuldade para se escolher o candidato, o Purini, já não era um consenso, né? Até o prefeito apoiava a outra pré-candidata, a Darlene, não é? Como você avalia o fato desse prefeito não ter conseguido formar uma pessoa que desse sequência ao governo dele, né? O prefeito nunca sinalizou essa vontade, na verdade. O prefeito tem um perfil bastante centralizador, personalista. Ele nunca foi, de fato, um militante do PMDB. Ele poderia estar hoje no PMDB como em qualquer outro partido, né? A figura dele sempre foi mais forte do que a figura do partido. Então, acredito que essa é uma consequência da própria natureza de atuação política do prefeito Rodrigo Agostinho. Falando desse sucessor dele no PMDB, o PMDB tem chances de lançar uma chapa pura, como se diz, candidato e vice do mesmo partido ou não? Ainda está em ebulição essa movimentação dentro do partido? Existe essa possibilidade, né? O vereador Renato Purini ganhou a prévia que disputou com a Darlene, né, para ser o pré-candidato a prefeito pelo partido, e a Darlene depois acabou sinalizando o desejo de concorrer na vice dele, né? Pessoas que estão ali aliadas, próximas ao Renato, entendem que pode ser um nome que reforce a sua futura candidatura, porque ela foi secretária do Bem-Estar Social por 8 anos, desenvolveu um trabalho que tem resultados para mostrar, né? Então ela tem um diálogo com os bairros da cidade bastante forte. Então alguns grupos entendem que seja um caminho. Mas o Renato já tem o apoio do PDT, que é um partido forte na cidade, com a possibilidade de indicar o vice também, e espera, inclusive, o sinal de outros partidos que ainda não se definiram com qual pré-candidato vão seguir, e eles não querem fechar a porta, né? Por isso que esse anúncio aí do vice do Renato ainda não aconteceu. Para a gente concluir, queria que você analisasse também a situação do PT aqui na cidade. A gente tem a vice-prefeita Estela Almagro, que é do PT, mas ela rompeu, né, com o prefeito. Depois foi lançado um pré-candidato, Carlos Gincal, como você já citou. A candidatura foi retirada depois que eles brigaram publicamente. Quais que devem ser os rumos do PT nessas eleições para prefeito? E o que aconteceu com a sigla aqui na cidade? Ela parece um pouco perdida, né? Eu acredito que seja uma consequência de 2 fatores. A centralização do partido em torno da figura da vice-prefeita Estela Almagro, já que muitos outros quadros da sigla acabaram saindo em função desse segundo elemento que eu ia citar, que é o processo de desgaste e massacre, né, que vem sendo passado pelo PT na esfera nacional. O PT não tinha um nome para ser candidato, a vice-prefeita
conseguiu pensar lá o professor Carlos Gincal, que apesar de filiado há muito tempo no PT, não exercia uma militância orgânica no partido aqui na cidade e ficou conhecido por conta das suas posições contrárias ao processo do impeachment da presidente Dilma, né? Mas foi uma articulação que não foi dialogada com a militância, e o partido, como tem esse histórico de ser uma legenda de massa, né, o que acaba sendo imposto não é muito bem digerido e acabou não prosperando, né? Tem umas cisões dentro do próprio partido? Tem, já foram muito mais fortes antes de outras figuras que dividiam ali o comando do partido com a Estela migrarem, né? O próprio vereador Sandro Bussola, que era de uma corrente, saiu para o PDT, o vereador Roque Ferreira deixou o PT e foi para o PSOL. Tá certo. E aproveitando a presença do Vinícius Lousada aqui no Nesp Notícias, a TV Unesp e o Jornal da Cidade vão estar juntos nas eleições deste ano para realizar um debate ao vivo entre os candidatos a prefeito, a exemplo do que foi feito em 2012. É uma parceria que vai ajudar você a refletir sobre nossa cidade e a exercer o voto com consciência. Eu agradeço a sua participação e espero reencontrá-lo aqui no Nesp Notícias, Vinícius. Obrigado, Larissa. Valeu. Por hoje é só, a gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! We'll be right back.